Alô, alô, bom dia. Estamos aqui novamente para encerrar hoje a disciplina, né, de biodiversidade, a nossa última palestra, e temos a satisfação de ter o professor Charles Clement aqui, e todos os anos, e para quem não conhece o professor Charles Clement, ele é pesquisador do INPA, e ele foi o fundador dessa disciplina, né? Desde que iniciou o curso, né, o senhor participou da formação da disciplina, né, e desde então ele que ministrava essa disciplina. Né, 2 anos que ele saiu da disciplina, mas continua colaborando, né, com a disciplina, e sempre o último dia é ele quem vem fazer o encerramento. Então nós temos uma satisfação muito grande, professor, de tê-lo aqui conosco, mais uma vez, né, e passo para o senhor fazer a sua palestra aí. E dou bom dia a todos os polos, todas as coordenações dos polos, e espero que vocês tenham apreciado a disciplina, tenha sido de bom proveito para todos, né, que sirva para o conhecimento de vocês durante esse doutorado que vocês estão cursando. Bem, eu vou passar agora a palavra para o professor Charles para fazer a sua apresentação, e vamos torcer, porque hoje que no Amazonas está chovendo desde a madrugada, né? Então vamos torcer para que não tenha problema aqui da internet cair e ficarmos sem... Mas a palestra está sendo gravada também, será gravada. Obrigado, Cíntia. Muito bom dia em Bionorte de toda a Amazônia. Como Cíntia falou, eu fui convidado para encerrar a palestra e encerrar a disciplina, né? E em outros anos, os alunos de Bionorte gostavam de chamar essa disciplina de o fim da Amazônia. Então, já que você sabe que está na Amazônia, vamos ver o que é o futuro desta região. E eu gosto de começar com um slide sobre os empresários brasileiros, porque nós aqui da academia temos a impressão que empresário raramente pensa sobre sustentabilidade. E este é de 7 anos atrás, quando estávamos ainda no governo Dilma, escutando a rádio hoje de manhã, escutei um editorial do jornal O Estado de São Paulo, falando a mesma coisa sobre o governo Bolsonaro. Será que, se o Brasil tem problemas de sustentabilidade, será que esse governo novo também tem? E quando falamos de sustentabilidade, estamos falando de tentar evitar um colapso. E o colapso não é da biodiversidade, como muitas pessoas falam, não é o colapso do planeta. A pessoa está falando que o planeta tem dificuldades. O planeta não tem dificuldade nenhuma. Quem tem dificuldades é a sociedade global industrializada, que somos nós. Aqui dessa sala, nós somos membros dessa sociedade, e nosso comportamento como consumidores é que contribui para essa ameaça de colapso. Então, quem é que gosta de ler algumas coisas sobre este, tem o já bastante conhecido livro de Jared Diamond, já foi traduzido para o português, e o Jared Diamond trata de descrever uma meia dúzia de sociedades do passado, sociedades que você tem ouvido falar, e como que essas sociedades entraram em colapso. Então, colapso é uma coisa comum da história de nossa
espécie no planeta, especialmente nos últimos 10 mil anos, que é o período em que desenvolvemos agricultura, e nos últimos 400 anos esse passou a ser agricultura industrializada. E é a industrialização da agricultura que aumenta o problema. Agora, o Jared Diamond é um cientista, mas quando ele escreve esses livros é um assunto mais popular. Mas ele não é o único que fala de colapso. Alguns anos atrás, um grupo de pesquisadores financiado pela NASA, que é o INPE do governo dos Estados Unidos, também fala de colapso da sociedade global industrializada. E eles estão dizendo que o colapso é iminente, exceto se os governos do mundo decidem fazer alguma coisa sobre mudanças climáticas e, mais importante, sobre desigualdades dentro da sociedade global industrializada. Tem desigualdades dentro de cada país, e o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, e tem desigualdades entre países, com Estados Unidos é reconhecido como o país mais rico, também muito desigual, e aqui no nosso hemisfério, a ilha de Haiti é o país mais pobre. E esse tipo de desigualdade é que pode desestabilizar o sistema global e, junto com as mudanças climáticas, causar o colapso do sistema global. Então, Jared Diamond trata de sociedades nacionais, mas comparado com a sociedade global, ele trata de sociedades de pequena escala. Agora estamos falando de um colapso da sociedade global. E este é muito diferente. E então, esse leva ao nosso assunto. A Amazônia, evidentemente, faz parte deste. A palavra de sustentabilidade é um que vocês têm ouvido falar continuamente ao longo dos últimos anos. E então, nós temos de analisar este e ver o que é a situação de nossa região, nosso país, para entender o que está acontecendo a nível global. E então, o que é desenvolvimento sustentável? Essa definição aqui é dos economistas e trata de o estágio econômico, social e político de uma comunidade ou um país ou o planeta, caracterizado por altos índices de rendimentos dos fatores de produção, que são os recursos naturais, o capital e o trabalho. Se algum de vocês lerem o famoso livro de Karl Marx, você viu este já desde 150 anos atrás. Então, economistas têm esse definido muito claramente. O que é novo aqui é a palavra sustentabilidade. Se ler essa primeira definição de desenvolvimento, é evidente que não queremos retrocessos no estágio econômico, social e político de uma comunidade. Então, a palavra sustentabilidade é desnecessária. É como aqui no Brasil a gente fala do meio ambiente. Alguém quer metade do ambiente? Não, queremos inteiro, né? E desenvolvimento é a mesma coisa. Mas sustentabilidade é definido como atender às necessidades da geração atual, sem comprometer a habilidade de gerações futuras a atender às suas necessidades. Se alguma vez você viu uma definição de sustentabilidade, esta é a definição que viu.
esta definição que foi elaborado pela Comissão Mundial sobre Ambiente e Desenvolvimento em 1987, e o relatório foi para preparar para a grande reunião da ONU em Rio de Janeiro em 1992, okay? Que ficou conhecido como Rio 92. Agora, tem uma coisa muito importante. Essa é a definição do relatório executivo do livro, o resumo executivo do relatório. Ninguém lê um relatório inteiro, se não precisa, né? Então, muitas pessoas leram apenas o resumo, e esta é a definição. Se você vai ler o relatório, você vai descobrir que tem uma definição muito mais clara e uma definição que tem coisas muito importantes. Então, essa definição é o estado em que todos os humanos, agora e no futuro, podem viver com um nível decente de bem-estar dentro dos limites de que a natureza pode oferecer à nossa espécie e aguentar receber de nossa espécie continuamente e sem causar dano irrecuperável a outras formas de vida. São duas definições do mesmo relatório, hein? Mas a segunda definição é muito mais claro, porque diz que existem limites. A espécie humana não pode fazer que sempre fez sem considerar as consequências. Essa definição diz que outras espécies também têm direitos. Quando foi a última vez que você parou para pensar sobre matar uma barata? Baratas também têm direitos, não é? E outros animais têm direitos. Plantas têm direitos. Aqui na cidade de Manaus, você vê que a prefeitura é especializada em torturar todas as plantas nas praças públicas da cidade. Se plantas tinham direitos escritos na Constituição, eles poderiam processar a prefeitura por maltratos. Mas eles não têm direitos, mas deveriam ter direitos. E olha essas palavras, oferecer e aguentar. Hoje esses são chamados de serviços ambientais, que vocês tudo têm ouvido pelo menos alguma coisa. Então, essa definição é uma definição muito mais estrita. A outra definição é fácil, não diz realmente nada. E é por isso que a maioria dos políticos gosta da outra definição. Mas essa é a definição que precisamos usar se esperamos evitar um colapso. Agora, vocês certamente lembram que teve uma outra reunião em Rio de Janeiro, agora já são 7 anos atrás, que foi chamada de Rio Mais 20, com uma alusão direta à reunião de Rio 92, não é? E veio uma nova definição, desenvolvimento sustentável é a integração holística de objetivos econômicos, sociais e ambientais como abordagem de análise científica, governança, solução de problemas e ação humana. Deu para entender alguma coisa? É claro que não. E esse cara, Jeffrey Sachs, é um famoso economista que foi indicado pela ONU para liderar uma rede de soluções para desenvolvimento sustentável. Este senhor estava aqui em Manaus alguns anos atrás e deu uma palestra no INPA, que foi a coisa mais esclarecedora que eu já assisti sobre
desenvolvimento a nível mundial. Então, nós vamos ver ele mais algumas vezes ao longo da palestra. E essa é uma outra definição de desenvolvimento sustentável. Essa definição é da época de George W. Bush, um presidente dos Estados Unidos. Eu não tenho visto o Donald Trump falar sobre o desenvolvimento sustentável, mas caso que ele falava, certamente iria falar alguma coisa como este, que basta ter a força militar para garantir a obesidade da sua população de forma sustentável nesse planeta. Agora, eu falei que estamos ameaçados. E estamos ameaçados por nosso próprio sucesso como espécie nesse planeta. E estas curvas que estão nesses 3 gráficos aqui mostram por que muitos cientistas estão falando de uma nova era geológica, o antropoceno. Esta é a era geológica em que humanos, a sociedade global industrializada que eu tenho comentado, tem a força geológica. Estamos mudando o planeta como outras forças naturais haviam feito no passado. Então, os humanos têm força tão grande hoje para mudar o planeta que podemos falar de uma diferente era geológica. Então, quais são essas coisas que estamos fazendo? Como vocês todos sabem, a população humana está crescendo sem considerar o futuro. É uma curva ainda exponencial, embora a ONU está otimista que vamos chegar a um platô de 11 bilhões de pessoas em apenas 30 anos. Ok? Então, estamos falando de um grande número de novos humanos a curto prazo. Vocês vão estar vivos quando chega esse momento. Eu que já tenho um pé na cova, vocês vão lembrar que eu falei quando isso acontece. Agora, a população é apenas um parte do problema. E eu falei que somos tudo consumidores. E como os governos medem nosso consumo, é com um índice chamado do Produto Interno Bruto, o PIB. E a nível global, esse é o produto global. Então, esse também está crescendo de forma exponencial. E qualquer político sugere que devemos moderar o crescimento vai ser aposentado imediatamente nas próximas eleições, se ele não é impeached como Dilma foi. Agora, se somamos essas duas curvas, podemos ver que eles estão influenciando a extinção da biodiversidade. Toda a biodiversidade que vocês aprenderem nas últimas 2 semanas aqui na disciplina. Ok? E esta curva, ninguém sabe realmente em qual dia que uma determinada espécie é extinto. E é por isso que a curva é muito mais suave, embora exponencial, do que as outras curvas que são baseadas em dados. Ok? Ok. Pode passar aqui, assim parou de funcionar, por favor. Ok, então, quando falamos de perda de biodiversidade, tem algumas coisas que estão acontecendo que são muito importantes. Uma é que os estoques pesqueiros nos oceanos estão sendo
sobre pescados e substituído por todo aquele lixo plástico que você tem ouvido falar, que está boiando nos oceanos, especialmente no Oceano Pacífico, ok? Então, ecossistemas oceânicos, longe de nossa visão, estão sendo destruídos. Em frente de todos os grandes rios do mundo, como o rio Mississippi, o rio Rhine de Europa, rio Yangtze de China, menos o rio Amazonas, tem uma área em que os ecossistemas marinhos estão totalmente mortos devido ao excesso de poluentes de diferentes tipos, que vem descendo pelo rio, resultado de erosão de nossos sistemas agrícolas industriais. Okay? Então, essa é muito importante para matar ecossistemas oceânicos também. Depois, os ecossistemas terrestres estão sofrendo perda de florestas. E como vocês sabem, florestas é onde se estoca carbono. E se o carbono não está estocado, está na atmosfera. E se está na atmosfera, está aumentando a temperatura do planeta. Ok? Mais uma curva logarítmica. E aí, no outro lado, é parte dessa área desmatado que é domesticado. Isso quer dizer que é realmente usado pela sociedade industrial global. Okay? E estes são os campos agrícolas que vocês tudo têm visto na propaganda, na TV Globo sobre AgroEtech, AgroEpop. Eles sempre têm lindas fotos de como que os ecossistemas naturais são substituídos por terras domesticadas, que sustenta seu modo de vida. Ok? Então, este é alguns dos fatores que explicam mais diretamente a extinção da biodiversidade. No slide anterior, são fatores indiretos, enormes, mas indiretos. Agora estamos falando da biodiversidade. Então, se pode passar o slide, por favor? E vamos ver como que nosso consumo, como cidadãos comuns de uma sociedade industrial, funciona. Então, eu falei que os ecossistemas naturais são terras domesticadas, maioria para agricultura e pecuária. Para produzir alimentos, tanto vegetais como animais, precisa de muito água, que é a curva no meio. Os produtos agrícolas e os animais requerem adubo, então precisa ter fertilizantes. E depois, uma vez colhido o produto, precisa ser transportados. E então tem o número de veículos a motor. E vocês sabem que no Brasil, o nosso transporte é principalmente por rodoviária, que é uma imbecilidade de tamanho, que é quase impossível imaginar. Países sérios, como China, Estados Unidos e Europa, usam ferrovias em preferência a rodovias. Mas uma vez que transporta toda essa comida, onde vai? Vai para o supermercado e para o restaurante. E os economistas adoram usar o restaurante, a rede de restaurantes McDonald's, como um exemplo emblemático do consumo de alimentos. Consumo e desperdício. Ok? Então, se somamos todas essas coisas, que nós temos? O crescimento do PIB. Ok? Então, tudo esse
é um processo que se retroalimenta. Porque quando cresce o PIB, todo mundo sente melhor, vai comprar mais coisas. Se compra mais, precisa mais terra, mais água, mais adubo, mais carro, mais restaurantes, e aí o ciclo continua diretamente. Agora, quem está sendo extinto? Eu falei que é muito difícil a gente saber exatamente quem está desaparecendo. Mas recentemente os pesquisadores têm mostrado que os insetos estão sofrendo muito mais do que outros animais e outras plantas. E vocês todos sabem que grande parte da nossa agricultura depende de abelhas. Mas os ecossistemas do planeta também dependem de insetos. E em lugares onde a agricultura industrial é muito forte, e Mato Grosso, Cerrado Brasileiro, Sudeste Brasileiro, por exemplo, igual como Estados Unidos, China, Europa, etc., são lugares em que a biomassa de insetos tem sido reduzido em 80% nos últimos 10 anos. 80%. Se você não estava preocupado antes, é hora de ficar preocupado. Em meu conjunto aqui em Manaus, antigamente tinha 20 espécies de formiga. Hoje tem uma. Okay? Antes eu pisava em barata mesmo que eu manteve a casa limpa. Agora a barata é um bicho raro. Ninguém vai sentir falta de barata, mas pensa bem sobre o que é que está acontecendo em seu quintal. Ok? Então, esta é uma coisa que está despontando há 3 anos, hein? Finalmente, os entomólogos têm juntado essa informação e estão mostrando que estamos enfrentando um apocalipse dos insetos. E as tartarugas? Finalmente, aqui na Amazônia, estão criando bastante tartaruga para a gente comer de vez em quando nos restaurantes novamente. Mas a nível mundial, os tartarugas estão desaparecendo também. Ok? E a gente pensa, tartaruga não é muito importante, mas é um dos engenheiros de ecossistemas. Ok? Tão importante como os elefantes, os hipopótamos lá na África. Eles são bichos que estão nesse planeta já há 200, 300 milhões de anos. E agora estão sendo extintos. E então, vamos pensar um pouco sobre nós. Cada um de nós tem uma parte de culpa nessa extinção das espécies. E nós podemos desenvolver uma ideia que ele chama de pegada ecológica. Cada pessoa, cada cadeira aqui nessa sala, o próprio prédio em que estamos, tem uma pegada ecológica que pode ser estimado. Mas pensando sobre nossa espécie, precisamos pensar global. Então, a pegada ecológica da espécie humana é a somatória de toda a área terrestre e aquática que é bioprodutivo e necessário para o sustento de uma pessoa. Por isso que eu digo que pode ser calculado a nível de você e eu. Ou uma população, como a população da Amazônia, do Brasil ou do planeta. Bem como a área necessária para absorver dejetos dessa pessoa, dado a tecnologia disponível e o manejo de recursos naturais. Essa definição lembra um pouquinho a definição de desenvolvimento sustentável senso estrito, não é?
E não é por acaso. Okay? Estamos falando de área terrestre e aquática necessária para produzir, para oferecer algo para os humanos. E também para receber nossos dejeitos, que é o lixo. Humanos são muito bons de algumas coisas, e um é produzir lixo. Então, se estima que o planeta tem 12 bilhões de hectares de área bioprodutiva. Em 2011, nossa pegada ecológica foi estimada em 18 bilhões, ou seja, 50% mais do que a biocapacidade. Como que isso pode ocorrer? Porque pessoas estão colhendo mais do que os ecossistemas podem oferecer de forma sustentável. E quando você coleta mais, você está falando em degradar. Ok? Mas a degradação é influenciada pela tecnologia disponível. E é por isso que quando vemos aqueles campos de soja de Blair Maggio em Mato Grosso, este é um sistema que dá para produzir, mesmo que é degradado em termos de biomassa total, mas produz porque tem altos insumos, de adubos, de agrotóxicos, de maquinária, e agora estão começando a irrigar. Ok? Então, estamos falando de tecnologia que pode ser usado para fazer que um determinado pedaço de terra seja bioprodutivo. Ok? E então estamos produzindo mais de algumas poucas espécies, ao mesmo tempo que estamos eliminando outras espécies, como os insetos e as tartarugas que eu mencionei. E quem é responsável para maior consumo da biocapacidade do planeta? Ou seja, quem é que tem a maior pegada ecológica? E não surpreende que Estados Unidos é campeão. Né? Não é à toa que eu mostrei uma pessoa obeso em um avião de caça como desenvolvimento sustentável de George Bush. Ok? Mas olha os europeus, olha o Japão, Taiwan, né? E olha o Brasil, um paizinho magro e ainda verde. Então, o Brasil, em termos de pegada ecológica, ainda é privilegiado. E o que é que nós estamos fazendo com este? Vamos ver mais sobre esse daqui um pouco. E esse está mudando. Aquele mapa foi de 10 anos atrás. Agora tem um novo mapa que mostra como a pegada ecológica muda ao longo de um período de 15 anos, por exemplo. Né? E então, no mapa em cima, quanto mais azul, menor a pegada ecológica humana. E nos surpreende que lá no norte de Canadá, norte de Alasca, norte de Rússia, a pegada é pequena. Mas também é dentro dos desertos. Olha o deserto do Sahara, na África. E a pegada aqui na Amazônia ainda é pequena. Ok? Mas você vai para o sul do Brasil e olha como as cores mudam. A pegada fica importante lá no sudeste brasileiro. Olha a Índia, olha a Europa, olha o leste dos Estados Unidos, olha a China. Né? Então dá para ver onde tem pegadas muito grandes. E a situação está piorando em muitos lugares, mas está melhorando um pouco em outros lugares. Tem uma coisa que os desenvolvimentistas chamam de transição florestal. Então, a maioria dos países do mundo desenvolverem desmatando seus ecossistemas naturais. Nós não sabemos
viver de florestas em pé. Mas uma vez que temos desmatado tudo e plantado cultivos agrícolas, descobrimos que certas áreas não são apropriadas para a agricultura do jeito que fazemos. E estas áreas começam a voltar para sistemas florestais. E assim tem acontecido em Estados Unidos, está acontecendo em Europa, especialmente, porque agora a Europa está produzindo cada vez mais alimentos. E eles estão desmatando no Brasil para alimentar os europeus. E assim é comum no sistema industrial global em que nós vivemos. Ok? E então, tem lugares onde a situação está piorando, como na maior parte do Brasil, onde a degradação ainda é pouco, como na Amazônia, ou onde está sendo revertido, como em outros lugares do mundo. Agora, como seria se nós levarmos sustentabilidade seriamente? E então, para ter uma sociedade capitalista global como nós temos, lembra que eu falei que desigualdade é um dos grandes fatores, né? Hoje temos 850 milhões de pessoas miseráveis no planeta inteiro e 4 bilhões que não têm um nível decente de bem-estar. Todo mundo nessas salas da Bionorte tem um nível decente, mas nós somos uma minoria na população brasileira e na população mundial. Para criar uma sociedade global justa, atendendo à definição de desenvolvimento sustentável senso estrito, nós vamos precisar de 5 planetas. E não sou eu que calculei esse. Esse foi calculado para a reunião da COP de Copenhagen, onde Dilma Rousseff foi representar o Brasil e famosamente falou que o meio ambiente é o empecilho ao desenvolvimento sustentável.
Testando o som. Testando o som. 1, 2, 3. Testando. Esse ainda não está funcionando. Precisamos de moderação, é? Nós estamos nem bebendo cerveja, rapaz. Ok, essa coisa ainda não está funcionando. Ah, tá. Ok, alô, Bill Norte novamente. Esse foi um relâmpago pequeno. Quando a temporal chega de vez é que pode desaparecer tudo, né? Então vamos voltar para o que tipo de sociedade que queremos para sustentar um planeta. Então, Pimentel e Pimentel é um casal de pesquisadores da Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, que tem estudado o impacto da sociedade global humana, e eles sugerem que a capacidade de carga, que tem tudo a ver com aquele biocapacidade que sustenta a sociedade global industrial, né? Que a capacidade de carga daqueles 12 bilhões de hectares é algo entre 1 e 2 bilhões de humanos. E essa que é a razão no slide anterior, tinha 5 planetas. Porque nós estamos já com 7 bilhões e tanto, e seguindo a ONU vamos chegar a 11 bilhões antes de que começamos a moderar nossa reprodução. Agora, como que Pimentel e Pimentel chegaram a esses números? Bom, eles querem humanos com uma qualidade de vida decente, serviços ambientais grátis e biodiversidade sem extinções.
que tem tudo a ver com aquela definição de desenvolvimento sustentável, senso estrito, que eu mostrei para vocês no início da apresentação. E não é por acaso, evidentemente. E como eu já comentei, a ONU sugere que vamos chegar a 11 bilhões e que esse é factível. Ou seja, este vai ser sustentável e o pressuposto da ONU é que a tecnologia vai resolver. No passado, nossa inovação tecnológica sempre resolveu. E então, por que não vai resolver novamente? E lembra-se, senhor Jeffrey Sachs, que eu mencionei? Ele diz que a tecnologia vai resolver porque a tecnologia é cada vez mais barato. Esse é bacana, né? Somos inovadores contínuos. E os dados que ele deu foi que em 1971, a empresa Intel conseguiu colocar 2.000 transistores em um chip. Aquele chip de seu computador. Em 2011, o chip da Intel tinha 5 bilhões de transistores. Olha essa mudança, é impressionante. Nós devemos ter orgulho desses engenheiros da Intel, de verdade. E os telefones celulares? Eu aposto que todo mundo nessa sala tem um telefone celular. Em 1980, só tinha 20 mil telefones celulares no planeta. E em 2013, que foi o último número que a Sachs tinha disponível, já tinha um celular para cada pessoa. E é evidente que as pessoas que vivem na Haiti, ou em Chad, na África, ou em um desses países, os ricos do mundo inteiro têm 2, 3 ou 4 celulares, não é? Como que fala com 4 celulares de uma vez? Já pensou, né? E depois mais um dado que ele dá. No ano 2000, custou 3 bilhões de dólares para sequenciar o genoma humano. Já em 2013, custa 10 mil dólares. Em 2019, quando o CNPq abre um edital da Universal, você e seu professor aqui no BioNorte pode pegar um projeto de nível C, que é o nível menor do CNPq, e sequenciar genoma de sua espécie de interesse. Então, estamos nessa situação hoje. E essa tecnologia maravilhosa explica por que temos 800 milhões de miseráveis no planeta? Claro que não. E os outros 4 bilhões que não têm um nível decente de bem-estar. Ok? Então, alguma coisa não conecta. Só porque temos tecnologia, não quer dizer que temos sustentabilidade. E então, vamos pensar sobre como que trazemos esse a nível local. Então, eu já dei a definição da pegada ecológica, e toda aquela ideia da pegada vem dessa equação simples, que foi apresentado por Paul Ehrlich e John Holdren em 1971. O impacto da espécie humana tem 3 componentes: população, consumo e grau tecnológico de consumo. E uma coisa muito importante nessa equação. Aqueles asteriscos quer dizer que estamos falando de multiplicar. Então, é uma equação multiplicativa. E esta é muito importante. E esta explica por que todas aquelas curvas que eu mostrei,
nos outros slides, são curvas de crescimento exponencial. Ok? Agora, para reduzir impacto e pensar sobre o que é sustentável de fato, precisamos tomar decisões, fazer escolhas. Afinal, desenvolvimento é sobre esse, não é? Nós decidimos o que nós vamos fazer. E não é ao acaso que Jared Diamond usou como subtítulo de seu livro de Colapso, a pergunta de como sociedades decidem a falhar ou a suceder. E então, para nós, numa sociedade industrial globalizada, nós precisamos pensar como reduzir a taxa de natalidade antes de que a taxa de mortalidade resolva para a gente. Okay? Ou seja, não queremos deixar que os eventos climáticos extremos ficam matando gente em tudo que tem lado, como tem acontecido na África 2 semanas atrás. E na África a mortalidade nem começou ainda. Quem é que assiste a televisão sabe que está começando a epidemia de cólera agora. E vai ter outras doenças. Então, aqueles 750 pessoas que perderam a vida instantaneamente, agora vai ser acompanhado de pelo menos 1 milhão de pessoas mortas por doenças que são consequência daquele evento extremo. E quem é que viu a televisão ontem viu que a ONU lançou mais um chamado para os governos do mundo, que nos últimos 3 anos apenas, estamos falando de 50 milhões de pessoas mortas por eventos extremos. Essa é a taxa de mortalidade aumentando sem nenhuma possibilidade dos humanos responder. Então é melhor nós planejar, não é? Só que humanos não são bons de planejar. Como que vamos reduzir o consumo em uma sociedade consumista? Estamos falando de quanto mais você sente que está com um nível de bem-estar decente, você quer mais. Né? E este é comum à nossa espécie. E como reduzir as tecnologias nocivas quando todos querem as novidades e as facilidades? Não é à toa que hoje todo mundo tem celular. É uma facilidade impressionante, não é? Mas aquele celular é altamente tóxico. E você não se envenena diretamente, mas se você não descarta com muito cuidado, você está espalhando metais pesados, tóxicos no ambiente. E esta é a poluição que nós somos muito bons em fazer. Agora, eu falei de 3 coisas simples aqui. Mudar a taxa de natalidade, reduzir consumo e reduzir tecnologia. Mas em nossa sociedade capitalista, o crescimento de cada item dessa equação é imprescindível, porque representa o crescimento do PIB. E qualquer político, especialmente um presidente, que sugere que para sua população que devemos reduzir o PIB, vai ser aposentado. E todo mundo sabe quem é exceto eu, que acabei de esquecer o nome dele. Foi o presidente dos Estados Unidos logo antes de Ronald Reagan. Jimmy Carter. Jimmy Carter foi a primeira pessoa, primeiro presidente do mundo a pensar sobre esse tipo de coisa. E ele sugeriu para os cidadãos dos Estados Unidos que é hora de reavaliar o PIB e crescer menos. E ele foi o presidente de um único mandato. E ele foi seguido por Ronald Reagan, George Bush, Sr. George Bush Jr. e todos os presidentes de lá para cá rezam a rosário do PIB. E essa é a verdade lá e a verdade aqui.
E então, como mudar os rumos? Okay? Estamos falando desde Jimmy Carter, todos os presidentes estão negando essa realidade. Né? Então, uma das coisas que os psicólogos e sociólogos dizem é que humanos reagem a crises. E é porque nós somos preguiçosos. Enquanto que a coisa vai bem, estamos satisfeitos e não vamos mudar. Ok? Agora, muitas pessoas, especialmente na academia, acreditam que mudanças climáticas já é uma crise. Mas esse mudou o estilo de vida de alguém? Nem muito dos acadêmicos. Né? E se você lê os jornais, acompanha a televisão, você sabe que os governos não estão fazendo nada. Não fizeram nada em Copenhague, em Durham, em Rio, e essas são as grandes reuniões sobre as mudanças climáticas e o desenvolvimento da nossa sociedade industrial. Em 2008, você sabe que a economia dos Estados Unidos entrou em colapso devido à sacanagem no Wall Street, em Nova York, né? E este espalhou pelo mundo, causou a primeira quebra significativa do PIB mundial. Aqui no Brasil, o colapso causado por Dilma e Temer é um reflexo daquele, embora levou 10 anos para acontecer aqui. E ainda não estamos crescendo. Ontem o Banco Central reduziu a estimativa do crescimento do PIB brasileiro novamente. Okay? Então, estamos já em 2%, antes era em quase 3%. Okay? E este é com o novo governo que supostamente, pelo menos eles dizem que são sérios. Agora, lembra que eu falei sobre a reunião de Rio+20? E o Rio+20 foi desenhado para tentar ajudar a população mundial a pensar sobre mudar de rumos. E quem apareceu lá foi uma novidade. E apareceu porque a ONU e os governos do planeta reconhecem que todas as convenções de Rio 92 falharam. A Convenção de Biodiversidade falhou fragorosamente. A extinção está continuando tão rápido que agora os insetos vão. O impacto humano está crescendo e a comunidade internacional está desunida pelo colapso econômico. E o resultado de Rio foi nenhum novo acordo. Somente aquela definição que eu mostrei para vocês. Mas foi levantada uma nova ideia, a economia verde. E que a ONU sugere para os empresários do planeta agora, eles não estão nem falando mais com a população, estão falando com os empresários. Economia verde é desenhado para algumas coisas. Aumentar o bem-estar humano e equidade social. É sonho da ONU. Reduzir riscos ambientais e escassez ecológicos. Reduzir o consumo e aumentar a eficiência no uso de recursos. Muito bonito. Tudo as empresas gostarem. Ok? E para eles esse é um bom negócio, não é? Mas, na sociedade global atual, os governos são os gestores do espaço econômico. O que quer dizer isso? Vocês lembram o greve dos caminhoneiros? E como é governo Temer, mais ou menos resolveu, não foi satisfatório para a sociedade brasileira, mas voltou a fluir os caminhões. E agora vocês estão falando de novo greve. Okay? Então, esse é gestar
o espaço econômico. Então, para a economia verde vingar, precisa ação governamental. E no Rio, os governos decidiram fazer nada. Ok? E o governo brasileiro até fez alguma coisa de contrassenso. Baixou os impostos sobre carros e combustíveis, que, como vocês lembram, é uma grande parte do problema. E por que os governos não estão preocupados? Porque o índice de desenvolvimento humano não para de crescer. Por mais fajuto que seja o índice, e é muito fajuto, está crescendo. Olha as curvas. O único lugar onde tem um pequeno problema é Oceania. E é lá que as primeiras nações vão para o fundo do mar, com o aumento do nível do mar, como consequência das mudanças climáticas. Ok? Então, temos uma situação em que os índices que usamos, o PIB, o Índice de Desenvolvimento Humano, são índices que não refletem o grau do problema que estamos enfrentando. E tomar uma decisão de não fazer nada é tomar uma decisão. Ok? E esse é que nossos governos estão fazendo continuamente. Ok? E então, aquela ideia de colapso não é uma ideia de pessoas esquisitas que vêm dar palestras aqui no BioNorte. Pessoas muito importantes em diferentes disciplinas da academia estão estudando essa. Immanuel Wallerstein é um sociólogo, provavelmente o sociólogo mais importante do século passado, porque ele inventou um sistema para analisar o sistema político, social global, em nossa sociedade global industrializada. Antes dele, se podia medir pedaços. Agora, devido ao trabalho dele, pode medir tudo. E ele olha para esse sistema político econômico e ele vê que ele chama de tensões internas. Uma dessas tensões é crescimento contínuo. Vocês tudo lembram de Lula, ou talvez nem lembra dele, mas ouviu falar que Lula falou de crescimento sustentável. Isso é muito diferente do que desenvolvimento sustentável. Crescimento sustentável quer dizer que todas aquelas curvas logarítmicas que eu mostrei na frente pode ser sustentado infinitamente. Quem é biólogo aqui nesse BioNorte sabe muito bem que sistemas biológicos não podem sustentar crescimento indefinido. As desigualdades que eu comentei desde o início é uma preocupação dos sociólogos, evidentemente. Serviços ambientais grátis estão degradando. E quanto mais pobre que você é, mais você depende de serviços ambientais grátis. Nós que somos do elite brasileiro, podemos comprar um melhor ar-condicionado. Mas muitos dos miseráveis no Brasil nem conseguem comprar um ventilador. Ok? Então, estamos falando de desigualdades que têm um impacto imediato na população via os serviços ambientais que deveriam ser grátis. E a nível mundial tem uma concorrência para recursos naturais. No Brasil, nós estamos mais ou menos isolados desses por enquanto. Mas vocês todos sabem que os chineses estão chegando aqui para investir no Brasil. E eles, claro que não, estão interessados no bem-estar chinês. E isso quer dizer que os investimentos são para exportação. E o colapso do sistema? Wallerstein é um otimista.
está falando que em mais 30 anos, mais 30 anos vamos enfrentar um colapso. No Brasil, já temos tido diversos exemplos de como que acontece. Vocês lembram que 2 anos atrás, em Rio Grande do Norte, a Polícia Civil e Militar entrou em greve. E o que aconteceu na sociedade de Rio Grande do Norte naquele período? Este é a cara de colapso, ok? Esse é quando o supermercado não tem comida, certo? Quando pessoas que não são nem criminosos, normalmente, né? Começam a saquear supermercados e outras lojas. Esta é a cara de colapso. Aqui no Brasil já temos tido diversos exemplos nos últimos anos. Agora, as mudanças climáticas, eu fico falando deles, e vocês certamente têm ouvido bastante, né? O IPCC, o painel intergovernamental de mudanças climáticas, e trabalha com modelos para prever o futuro. O IPCC trabalha com 23 modelos, porque todo modelo é errado. Essa é a natureza de modelos. Mas alguns modelos são úteis. E todo modelo pode ser modificado. E então, a cada 5 anos, as equipes envolvidas com o IPCC mostram os resultados das mudanças de seus modelos, e esses são os relatórios que você ouve falar, que saem periodicamente do IPCC. Qual modelo é melhor, ninguém sabe, não é? Mas, conforme os modelos vão sendo ajustados, fica cada vez mais provável que El Niño permanente é que estamos pensando para o futuro de nosso planeta. O que é El Niño? El Niño é onde o Oceano Pacífico Oriental fica mais quente. Mas se todo o planeta está ficando mais quente, é evidente que o Pacífico vai esquentar. E os climatólogos do mundo inteiro estão falando que este ano vamos entrar em um novo El Niño. Ok? E então, vocês sabem que aqui na Amazônia, El Niño quer dizer mais seco e mais quente. Okay? Hoje está chovendo. Então, mas espera para agosto. Ok? Então, vamos ver 2 corridas do modelo. Esse é um famoso corrido do modelo, publicado em 2005. E olha a Amazônia. Aquela mancha vermelha quer dizer 14 graus mais quente. O que é a temperatura média de Amazônia? 14 graus. A matemática é simples, né? 40. Mas lembra que essa é uma média do dia e da noite. Então, no verão, em 2080, vamos estar enfrentando 50 graus. Ok? 50 graus é galho fraco para quem tem ar-condicionado, não é? Tá? Felizmente, eles encontraram erros nesse modelo. E então, para a reunião de Copenhagen, prepararam um novo modelo. E este é um modelo em que a temperatura aumenta apenas 4 graus. Ok? Quem aqui vem de Santarém? Da turma de Bionorte em Pará, talvez tenha alguém de Santarém. E em outros anos tivemos alunos aqui em Manaus que vêm de Santarém. Quando o planeta inteiro aumenta 4 graus, Santarém vai aumentar 8 graus.
Santarém já tem uma temperatura média de 28. 2 graus a mais do que Manaus. É um lugar um pouco quente. Quem é que tem visitado Santarém sabe que é bem agradável no inverno e bem complicado no verão. Agora, alguns de vocês são fisiólogos de plantas. O sistema de fotossíntese funciona muito bem até chega a 37 graus. Num dia de verão, em 2080, em Santarém as plantas não vão poder fazer fotossíntese, mas vão poder respirar. E que é a conclusão? Morte de plantas em pé. Mas talvez nem precisamos esperar muito. Alguns anos atrás, 2014, o centro-sul do Brasil esquentou de forma bacana. 4 graus acima da média normal. Okay? E vocês sabem que, se vocês acompanham as notícias, que todo ano estamos quebrando recordes do passado de temperatura de diferentes lugares e do planeta inteiro. E como que essas mudanças estão afetando a floresta? Antes mesmo de que mata a floresta, como eu falei em Santarém, em 2080, já está tendo mudanças. Esse é um artigo que saiu no fim do ano passado. Em Amazônia, recrutamento de novos indivíduos está favorecendo espécies que são adaptadas a climas mais quentes e mais secos já. Ou seja, a composição da floresta está mudando enquanto que estamos estudando a floresta. A floresta está preparando para um futuro mais quente. E nós, humanos, que supostamente são sapiens, estamos fazendo o quê? Certamente em algum lugar de Bionorte alguém está já cochilhando. E os extremos, os eventos extremos que eu comentei, aqui na Amazônia, são estiagens extremos e enchentes extremos. E quem acompanha notícias sabe que o Rio Madeira, Rio Purus, Rio Juruá e Rio Solimões estão já perto do nível máximo e falta 2 meses para encher mais. Então, estamos visualizando agora mais um evento de enchente extremo e pode ser em 4 rios de uma vez esta vez. No passado foi ou Solimões, ou Madeira, ou Purus, ou Juruá. Agora todos os 4 estão cheios. E então, lembra que eu falei que o Brasil está em uma situação privilegiada? Aquele mapa de Brasil verde, né? Nós temos oportunidades que não são disponíveis para outros países. Mas já no passado recente, nós votamos um novo Código Florestal e anistiamos todos aqueles que desmatarem ilegalmente no passado. E Obama começou a ser desmantelado no governo Dilma, continuou no governo Temer e agora acelerou. Faz 3 semanas o ministro do Meio Ambiente demitiu 25 dos 26 chefes de IBAMA. E não tem notícias sobre quem é que substituiu essas pessoas. Então, esses foram os chefes que estavam tentando fazer algo desde o governo Lula, né? E agora foram demitidos.
E o governo está sempre tentando estimular o PIB. Vocês sabem que Paulo Guedes foi chamado para tentar reverter o colapso de Temer, não é? E como vocês sabem, o agronegócio sempre tem grande destaque neste. O novo ministro da Agricultura do Brasil vem da bancada ruralista, ok? Mas para enfrentar as mudanças climáticas, precisamos mais floresta, não menos. Porque a floresta é a principal forma de estocar carbono, em lugar de colocar na atmosfera. E a Amazônia? Pode ser sustentável? Afinal, a Amazônia é a única parte do Brasil que tem um plano de sustentabilidade. Aquele de vocês que lembra a senadora Marina Silva, que depois foi ministra do Meio Ambiente, no mandato dela, ela coordenou a elaboração do Plano Amazônia Sustentável. Vocês podem ver esse no internet. É um documento muito bacana. Nunca recebeu investimento do governo federal e muito menos dos governos estaduais, que forem chamados por Marina para traçar o plano. O plano é dos governos estaduais da Amazônia, que nunca investirem no próprio plano que eles inventaram. A Amazônia é colônia do Brasil. Em 1823, ou 1822, quando Dom Pedro declarou independência daquela colônia que hoje é sudeste brasileiro, a primeira ação dele foi transformar a Amazônia, que era colônia de Portugal, em colônia de Brasil. E não mudou nada de lá para cá, exceto a retórica. Vocês escutam a retórica que a Amazônia foi integrado. Algum de vocês talvez lembre o general Vilas Boas, do Comando Militar da Amazônia, uns 8 anos atrás. Ele falou com todas as palavras que o Brasil não sabe o que fazer na Amazônia e trata a Amazônia como colônia. O comandante militar da Amazônia falando isso, não sou eu. Né? Nós podemos ver este no PIB. A Amazônia gera 8% do PIB brasileiro. Mas em qualquer ano recebe muito menos do que 8% dos investimentos federais para fazer qualquer coisa, inclusive ciência e tecnologia, que interessa a tudo de vocês aqui do BioNorte. O PAC, o Programa de Aceleração de Crescimento, que é apenas um nome que Lula inventou de um plano que Fernando Henrique havia traçado, que ele adotou da época militar. Né? O PAC é desenhado para extrair recursos naturais da Amazônia e mandar para outros lugares. Vocês todos sabem que agora a Amazônia é conectado à rede elétrica nacional. É para facilitar o fluxo de energia de todas aquelas barragens no sul da Amazônia para o centro econômico do país, que é o sudeste brasileiro. Então, tem uma pergunta pequena aqui. A Amazônia pode ser sustentável num país que é insustentável? E num planeta que não é? Bom, acho que essa é uma pergunta retórica, né? E então, como que precisamos mudar? Né? Para ficar um pouco mais sério aqui. O INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais do MCT, afirma que precisamos 70% da floresta em pé. Ok? Razão não é para o Brasil apenas, é para empreendimento humano. Ou seja, sociedade global industrial. Mas a sociedade global não paga.
O único país que paga para ajudar a manter a floresta em pé na Amazônia é Noruega. Aí eu sempre pensei, por que Noruega? Agora, vocês lembram 2 anos atrás, em Belém do Pará, em Pacarina, perto de Belém, teve esvazamento de lixo tóxico de o centro de processamento de alumínio. Aquela empresa que antes era brasileira, hoje é de Noruega. E sempre quando você tem processamento de minérios, como sabemos de Brumadinho, agora já este ano, né? Tem acidentes. E aquele acidente de Bacarina, foi pago antecipadamente pelo governo de Noruega. Então eles não estão sendo bonzinhos coisa alguma. Eles estão comprando nossa boa vontade para preparar para os acidentes que sempre acontecem. Ok? Agora, manter-se floresta em pé. Nós não sabemos como fazer desenvolvimento com a floresta em pé. Nenhum país fez. Lembra que eu falei da transição florestal, onde Estados Unidos, Europa, Rússia, está tendo crescimento das áreas em floresta. Ok? É porque eles já desmataram tudo antes. Assim é que países ficam ricos. Nós não sabemos. E a maioria de vocês, como eu, gosta de uma picanha com cerveja, não é? E este é parte do nosso problema, não é? E pior, para frear as mudanças climáticas, precisamos comer menos carne. Que vocês que são veganos já são de parabéns. Nós que ainda somos carnívoros, somos parte do problema. Então, esse artigo publicado em Science ano passado mostrou que o consumo de carne estraga a nossa saúde e é um péssimo negócio para o ambiente. E então, se nós não reduzimos o consumo de carne, tudo aquelas outras ideias de sustentabilidade não faz sentido. E como mudar nossas cabeças? Acontece que quem é educado, ou seja, quem está dentro da academia ou foi resultado da academia, e não basta o primeiro grau, hein? Precisamos chegar à universidade. Aí temos as faculdades mentais que podemos usar, se queremos, para tomar a decisão de consumir menos carne. Ok? E é muito difícil tomar essa decisão. Mas pessoas que não têm o mesmo treinamento ecológico, treinamento intelectual que nós temos aqui na academia, nem chance tem de mudar seu comportamento. E isso quer dizer que a grande maioria da população mundial não vai mudar comportamento porque não acredita que é importante. Ok? Não é à toa que tem muita gente dizendo que mudanças climáticas é balela. Ok? Se eles admitem que é sério, precisa mudar seu estilo de vida. E então, estamos na academia e gostamos de imaginar que tem um papel para a ciência e tecnologia. É verdade? Quando a sociedade moderna não sabe o que fazer, chama cientistas. É muito comum. Né? Não é esse que foi a reunião de Rio 92? De Rio mais 20? Principal atores junto com os políticos foram os cientistas, como Jeffrey Sachs, que eu já mencionei. Mas ciência e tecnologia são associados ao capital. Lembra aquele definição de desenvolvimento?
o estágio econômico, social e político caracterizado por altos rendimentos de recursos naturais, capital e trabalho. Então, quem é capital? São as empresas. Estamos falando das empresas capitalistas. E olha a definição que eles têm. Desenvolvimento sustentável é uma meta ilusória. O que importa é manter a vida financeira. Okay? E para uma empresa, esse faz sentido. Se não mantém viabilidade financeira, vai à falência. E não vai poder fazer nada para bom ou para mal. E ciência e tecnologia para a inclusão social. Ou seja, para transformar todo brasileiro em um paulista. Essa que é inclusão social. Ok? Esse exige investimentos enormes, porque cada comunidade brasileira tem diferentes demandas e tem diferentes vantagens comparativas. O MCT tem um programa de inclusão social, ou pelo menos tinha, antes do colapso de Dilma e Temer. Não é? Mas inclusão social vai levar ao aumento de consumo. Consumo que vai ter um impacto naquela equaçãozinha de população, consumo e tecnologia. Inclusão social também quer dizer que vamos ter mais migração rural urbano. 70% da população da Amazônia já é urbano. E como o José Aldemir de Oliveira, que foi o reitor da UEA por algum tempo, falou, pessoas urbanas não pensam na natureza. E olha a curva de crescimento da população urbana no mundo. A ONU imagina que vamos chegar a 80 e tantos % urbanizado no planeta inteiro, hein? E então, essas pessoas dependem de supermercados, não de ecossistemas, para sua subsistência. E então, é razoável esperar que ciência e tecnologia vai contribuir? Nós gostamos de imaginar não é? Mas, em realidade, ciência e tecnologia é desenhado para estágio econômico e especialmente para aumentar os índices de rendimento, os fatores de produção que levam a consumo e a tecnologia. Então, temos um problema aqui. Não tem nada sobre o estado social e nada sobre o estágio político. E lembra que eu falei, quando eu falei de mudar o comportamento para comer menos carne? Este é mudar o social, mudar a política. Então, ciência e tecnologia tem pouca coisa para contribuir aqui. Então, se não é um problema tecnológico, estamos falando sobre decisões que a população precisa tomar. Né? E essas decisões são questões morais. E então, essas questões não estão nem sendo discutidas. E as decisões sobre consumo e tecnologia são deixadas para o mercado. Ou seja, para as empresas. Ok? E então, vamos pensar um pouco sobre quem são as perguntas aqui. Humanos podem usar todos os recursos naturais do planeta? Tudo aquelas curvas de crescimento logarítmico que eu mostrei para vocês, diz que a sociedade global industrial vai usar todos os recursos. Essa é a decisão dos governos atuais e passados. Outras espécies têm direitos? Essa parece uma questão muito simples de ética, não é? Tem a ver com as altas taxas de extinção.
Essas taxas são aceitáveis? Tudo essas são perguntas éticas. E as respostas individuais de vocês, cada um de vocês, são decisões morais. Okay? Estamos falando de algo muito diferente agora do que você tem escutado antes. E então, desenvolvimento sustentável é possível? Não, talvez. Vai exigir mudanças nos humanos, em cada um de vocês. E esta é a parte mais fácil, que eu já mostrei que é muito difícil. Vai exigir também mudanças no poder econômico. E estas são as empresas e suas capangas políticas que têm uma definição de desenvolvimento sustentável muito diferente daquela definição sensu estrito. Para nós pensar como indivíduos, precisamos tomar decisões sobre o número de filhos. Muitos de vocês aqui do BioNorte ainda não têm filhos. Então, planejam muito bem. Decisões sobre consumo, sobre tecnologia, consumo de carne, sobre quantos celulares que vocês precisam. Não é? Mas, enfrentar o poder econômico não é galho fraco. Né? Tem 1.300 empresas multinacionais que controlam 70% da riqueza do planeta. Okay? E dentro desse grupo, 147, que são principalmente bancos, controlam a maioria dos outros e sozinho controla 40% da riqueza do planeta. Ok? E pelo sistema capitalista que temos criado a nível mundial, a maioria dessas empresas é independente dos governos, independente das populações que compram seus produtos. Ou seja, nós, a população, e nossos representantes, que são os governos, têm muito pouco controle. Este é muito complicado. E então, vamos esperar nossos líderes? Este é a floresta amazônica do futuro, com um cenário de business as usual. E nós temos hoje dois grandes políticos, o Trump e o Trump tropical, não é? E ambos são desenvolvimentistas, ambos não acreditam que o ambiente é importante, ambos acham que os humanos podem fazer tudo o que querem sem preocupar com os limites que estão claramente naquela definição de desenvolvimento sustentável. Ou seja, temos dois Trumps que não acreditam em sustentabilidade. E eles são pessoas muito importantes em sua vida. Tanto o original como a cópia Trump. E então, vamos terminar a nossa disciplina hoje com uma pergunta. E já que eu vou fazer a pergunta, não vai ter perguntas depois desta palestra. Ok? Então, eu deixo esse para vocês pensar. Vocês estão achando que eu sou um desses doido radical que aparece de vez em quando aqui, não é? E eu queria te assustar um pouco. Eu espero que eu consegui. Mas, mesmo se eu não conseguir, gostaria que você pense sobre esta pergunta. Porque só mudando cada um de nós, e depois nós juntando, é que podemos mudar as coisas.
Quando o nosso Trump tropical foi eleito, no ano passado, apareceu imediatamente nas redes sociais a demanda de resistir. E vamos resistir individualmente. É isso que está acontecendo hoje no Congresso Brasileiro. Não tem oposição. Se queremos um Brasil diferente, precisamos nos unir para responder a essa pergunta. Então, gente, muito obrigado. Cíntia vai encerrar a disciplina agora. E eu gosto muito de palestras em que não tem perguntas. Porque sempre quando tem perguntas e não aparecem, o palestrante fica em dúvida. A palestra foi tão genial que todo mundo entendeu tudo, ou foi tão ruim que ninguém entendeu nada. Gente, obrigado. Bem, então estamos encerrando a disciplina hoje com o professor Clemente, e já está aberto para as perguntas. Não tem perguntas? Ah, sim, então pronto, não tem perguntas. Então pronto, como o professor falou, não tem perguntas. Tá bom. Então, professor Clemente, muito obrigada pela sua participação nessa disciplina. Realmente te agradece, né? Em nome de todas as coordenações da Rede Bionorte, nós agradecemos a sua participação, né? E aqui, junto com o Programa de Biotecnologia da UFAM, também agradecemos a sua participação na disciplina. Esse é um prazer muito grande recebê-lo. Por favor. Bom dia a todos. Professor Clemente. Pode falar, professor. Bom dia, professor Clemente, aqui é o professor Glécio, tudo bem? Queria agradecer também em nome da Rede Bionorte a sua participação e essa palestra que faz a gente sempre nos questionar um pouquinho sobre o futuro da Amazônia e questionar também sobre as nossas atitudes. O que é que a gente tem feito para melhorar a Amazônia? E o principal questionamento, existe a sustentabilidade ou insustentabilidade para a Amazônia ao longo dos tempos? Obrigado, professor. Lécio, é sempre um prazer colaborar com vocês de Bionorte. E eu espero que essa palestra ajudou a turma a pensar um pouco. Obrigado e tchau. Tchau, obrigado. Eu queria fazer um comentário aqui em nome do Bionorte Geral, para todos os polos, agradecer principalmente a disponibilidade de todos os palestrantes que passaram aqui esses dias, nesses 10 dias de trabalho. Queria fazer um agradecimento especial também aos professores, coordenadores em cada um dos polos, e principalmente para os que estão lá mais no norte, que aqui no Maranhão a gente começa às 9 horas da manhã. Mas a gente tem locais que começam às 7 horas da manhã, lá no norte. Então é muito mais sacrificado. Queria agradecer vocês imensamente por nos ajudarem nessa tarefa, né? Uma disciplina tão complexa, com muitos temas, e em cada estado com uma realidade diferente. Fica aqui o nosso agradecimento para todos os coordenadores. Eu queria fazer um comentário para os alunos. Vocês viram que a disciplina é bastante dinâmica. Então, eu queria que vocês fizessem as críticas e os elogios para os coordenadores estaduais, para que a gente possa melhorar para o próximo ano
e adaptar também às condições locais. Nós fizemos alguns testes esse ano com as palestras gravadas. Isso é muito importante, o feedback tanto dos alunos como dos coordenadores estaduais, para a gente poder reformular as nossas metodologias, reformular a nossa didática de aprendizagem dentro da disciplina e buscar sempre a excelência, sobretudo, e abordar o maior número de temas e palestrantes. Então, por favor, deem esse retorno, principalmente por parte dos alunos. Os professores eu ainda mando alguns e-mails depois cobrando isso. Tá? Pois bem, gente, obrigado. Só lembrando que tem alunos me mandando e-mail dos polos com relação à entrega de resenhas. As entregas das resenhas em cada polo é feita diretamente para o professor coordenador nos polos. Então, acertem o envio de resenhas com eles, por favor. Aqui na Maranhão está tudo ok por enquanto. Tá? Obrigado, gente. Até o ano que vem. Errou?